Oi. Boa noite, família. Que privilégio encontrar vocês. Se você está encontrando quem está perto de você aí, é porque você está vivo. Amém? Então, presta atenção. Olha para alguém aí que está perto de você. Olha aí. Se você está enxergando alguém, já pode vibrar porque você está vivo. Aleluia? Aleluia. Deus poupou a tua vida até aqui. Você cumpriu o objetivo. Falei ontem, se tiver que morrer amanhã, não morra. E você não morreu. Então, parabéns por ser obediente. Que Deus abençoe e a Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora, se você enxergou o rostinho de alguém aí tão especial perto de você, isso é fruto da graça e da misericórdia de Deus que se renovou nesta manhã mais uma vez. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele foi lá no teu contrato e falou assim, opa, qual é o teu nome? Esse homem de bigodão bonito aqui? Carlos. Então foi lá no contrato do seu Carlos e falou assim, Carlos, renovada a minha misericórdia na vida dele, mais um dia de presente para ele. Isso é uma bênção, A gente sabe, eu particularmente, eu gosto de viver, viu gente? Quem gosta de viver aqui? Eu gosto de viver. Mesmo diante do sofrimento, da dor, dos desafios que a gente vê, eu adoro superar desafios. Eu voltei a praticar esporte de forma mais regradinha, assim, né? E esses dias eu fui jogar bola na segunda-feira de manhã, que é o dia que os pastores têm uma folga, mas quase nunca tem folga, mas de vez em quando tem folga. Aí a gente vai e reúne os pastores para jogar bola. Eu fui jogar, gente, eu pensei que ia ter um AVC na quadra. Dor de cabeça, mal-estar, cansaço. Eu falei assim, gente, deu tontura, eu agachei, falei, vou morrer, com 45 anos vou morrer. E você sabe que tem muita gente que morre de infarto com 40, 35 anos? E agora está uma onda de AVC com gente a partir de 35, 30 anos, 35, tendo AVC. Até menos. E aí a gente fica olhando e fala assim, que essas são doenças de velho. Não. Um dia eu estava tomando açaí lá em aquela cidade de Minas, que é quente, tem o Pico do Ibituruna, Governador Valadares. Carinhosamente, os mineiros chamam de Governador Valadares, né? Porque nos Estados Unidos tem tanta gente de Valadares. E aí eu estava lá tomando açaí com a minha esposa, quando de repente, do meu lado, um garoto de 32 anos infartou e morreu no meu lado. Falei, cara, infartou? E nesse nível, na juventude, é mais fácil vir o óbito. Porque diz que o coração não está tão preparado. Gente mais velha tem uma elasticidade maior. E aquilo tudo mexeu tanto comigo. E esse dia da quadra mexeu comigo. Eu falei assim, gente, eu tenho 45 anos, mas eu estou me sentindo acabado. Eu falei assim, eu preciso tomar vergonha na cara. Só pode ser na cara, né? Não pode ter vergonha no pé. Tem que ter vergonha na cabeça. Eu falei, gente, eu tenho que tomar uma atitude diferente. Eu preciso tomar uma atitude diferente. Calma aí. Aí eu falei assim, eu não estou encontrando tempo para fazer exercício de dia. Correria, agenda, vai aqui. Opa! Mas de madrugada eu acho que eu posso repensar, né? Eu posso repensar. Eu estava assim, falei assim, mas sozinho eu não vou não. Mas eu acho que eu vou chamar mais alguém para ir comigo. Eu olhei para o Serginho Lino, né, que trabalha, olhei para a barriguinha dele, olhei para ele e falei assim, amigo, vamos pedalar comigo? Aí ele olhou para mim e falou assim, que horas? Eu falei assim, 4:30 da manhã eu acordo, 5 horas da manhã a gente sai. Aí ele falou assim, 5 da manhã eu estou no seu portão. Eu falei, e é. Então, beleza. Gente, já faz estou entrando na 4ª semana, que eu estou acordando às 4:30, faço meu culto, me preparo, não como nada, saio para pedalar, tem dia que eu saio para ir para a academia e tem dia que eu vou correr. E qual é a vitória? E eu também falei assim, eu tenho que mudar os meus hábitos. Então eu falei, vou parar com açúcar. Falei, não vou conseguir parar com esse negócio não. Falei, mas eu vou parar com esse trem, ele não é maior que eu. E parei com açúcar. E hoje eu fui jogar bola. Gente, fiz um golaço. Hoje os camaradas tiveram que correr, porque eu estava estilo Ronaldinho Fenômeno. Meti 8 gols hoje.
E correndo. Aí tinha um alambrado que, gente, sem exagero, sabe aquela cerca de quadra? Aquilo lá, quando via, eu dava a volta para não pular aquilo, tão travado que eu estava. Falei assim, ah, é? Hoje eu meti a mão aqui, pulei, assim, para pegar outra bola. Falei assim, ninguém me segura. Você acredita que está me fazendo bem o negócio? Eu tive a tristeza de ter meu pai morrendo com 51 anos de idade. Eu fui a última pessoa a conversar com ele. Dali ele falou, vou até o banco, depois deu 7 minutos, meu telefone toca, estava escrito pai. Aí eu atendo, oi pai. Não era mais meu pai, era uma mulher dizendo que tinha um homem caído na frente do Banco do Brasil, no centro de Guarulhos. Eu sei que o pecado afetou todo o ser humano. Eu sei que o pecado afetou toda a humanidade. Deus fez a gente para viver eternamente. Deus não fez a gente para viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, como Moisés escreve, que aqueles que vivem, a nossa vida passa depressa e nós voamos. E alguns chegam a 60 ou 70 para aqueles que têm mais vigor. Agora vem cá, filho. Você acha que Deus fez você para viver tão pouco tempo? Nós estamos cometendo, não suicídio, nós estamos cometendo assassinato. A gente tem as regras do jogo, a gente tem informação, a gente sabe o que fazer, cuidar do corpo, exercício físico, água pura, ar puro, beber água é importante, ar puro, luz solar, confiança em Deus. Agora, a gente não pratica por que isso tudo? Um dia, quando eu trabalhava como uma grande instituição no Citibank, eu cheguei atrasado um dia porque meu pneu do carro furou. Ia ter uma reunião. E meu líder ali, meu chefe ali, era um americano, Kleber Zanqueta. Ele com os olhos azuis dele, assim, alemãozão, olhou para mim. A reunião começou, peguei minha pastinha, meu terno. Eu era gerente sênior para o Citibank, tinha meu salário bom, tal. Peguei minha pastinha, entrei na reunião tudo sem graça. Fui lá na mesa, tinha uma... E pior que só tinha lugar perto dele. Fui, sentei perto dele. Aí ele olhou para mim e disse assim... Terminou a reunião, ele falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu, Gilson? Falei assim, meu pneu furou. Ele, estas coisas acontecem. Português difícil. Vocês acreditam que no outro dia eu saindo de casa, acredita, o pneu furou de novo. Só que outro pneu, gente. Outro pneu. Cheguei atrasado de novo. Essa época só com o gerente, o CEO do banco, um monte de gente lá, o superintendente. Isso, ele chegou para mim, terminou a reunião, ele olhou para mim e falou assim, bom dia, Gilson. Aí não, bom dia. O pneu furou, né? Aí eu falei assim, é evidente? O homem é um profeta? Falei assim, como você sabe? Kleber, você acredita que furou de novo? Aí ele falou assim, isto acontece. Só que se furou ontem, por que hoje você não saiu pelo menos 1 hora mais cedo de casa? Gilson, quem é bom em desculpa já não é bom em mais nada. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Muitas vezes nós nos tornamos especialistas em dar desculpas. Muitas vezes nós nos tornamos especialistas em dar desculpas. Isso começa na nossa infância. Por que você não fez o trabalho na escola? Ah, porque, professora, você tem que ver, minha família, complicado, o cachorrinho fez xixi em cima do trabalho, por que aconteceu isso, aconteceu? E às vezes os pais vêm. O tempo vai passando, a gente vai crescendo, e a gente sempre vai se livrando, e a gente ganha, ainda como brasileiro, a fama do jeitinho brasileiro. A gente sempre tem um jeitinho que a gente dá escapadinha, dá um miguezinho, e as coisas parecem que fluem para a gente. Só que o tempo vai passando,
E a gente vai dando desculpa por não cuidar da nossa saúde, desculpa para não tratar bem nossa esposa, tratar bem o marido, desculpa para não tratar o filho, desculpa para não vir à igreja, desculpa para não entregar o coração a Cristo Jesus, desculpas e desculpas e desculpas, e a gente acredita que a gente vai ganhar o mundo com as nossas desculpas, e quem é bom em desculpa nunca prospera. Um dia você vai chegar no céu e falar assim, Senhor... Aí Jesus falou, não, você não vai entrar, filho. Você nem vai subir primeiro, né? E sabe, muitas coisas me fazem refletir sobre essa questão da salvação, porque tem gente que não vai perder o céu pelo que ele fez, mas pelo que deixou de fazer. Tem gente que não vai perder o céu porque ele matou alguém, porque ele fez aquilo. Não, é porque ele deixou de fazer. E muitas vezes esse é o ponto. Deixou de acreditar na graça, deixou de pedir perdão, deixou de abandonar os vícios, deixou o pecado de lado. Guarde isso no coração de cada um aqui. A sua vida não é só sua. Tem um monte de gente que participa da tua vida. Um dia eu fui falar com um camarada, estava fumando, estava já perto do câncer. Eu falei assim, meu amigo, para de fumar. Sabe que ele olhou para mim e falou assim, ele falou, quantas vidas tem um gatinho? Tem 7, né? Então, para de cuidar da minha vida, vai cuidar da vida dos gatinhos. Ele falou assim, a minha vida é minha. Ema, cada um com seus problemas. Eu olhei para ele, eu pensei nessa frase, olhei, pensei de novo, repensei. A minha vida é minha. A minha vida é minha. Conversando com Deus, eu falei, não. Depois que você passa pelo processo da morte de alguém que você ama, tudo muda. Tudo muda. Porque aí a gente começa a entender que a minha vida não é só minha. Hoje eu saí com a minha filha para ir no shopping trocar uma camisa que eu tinha ganhado uma camiseta que eu ganhei de presente. A Lavínia foi comigo num carro tão feliz, ela foi conversando, chegou no shopping, ela queria brincar comigo, ela conversava comigo, de repente ela só solta assim, papaizinho, eu te amo muito, papaizinho. E esse papaizinho, gente, já dá vontade de fazer, meu Deus, para que eu tenho que fazer mais qualquer coisa? Minha vida é só cuidar de você, filha, já está bom demais. Esse papaizinho já quebranta todo o coração. E ainda, papaizinho, eu te amo, papaizinho. Quando ela está dormindo de madrugada, ela acorda dizendo assim para a mamãe, mamãe, o papai. Eu vou chegar em casa, ela já vai estar dormindo. E ela fica assim, papai, 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 papai. Quando está comigo, fica, a mamãe, a mamãe, a mamãe. E eu sou tão importante para aquele pedacinho de carne de 2 anos e 2 meses. Sua vida não é só sua. Você sabia que a sua falta vai fazer uma tremenda dor para um monte de gente? Tem um monte de gente que participa da tua vida. Tem um pedacinho da tua vida com teu pai, com a tua mãe, com teu filho. Tem um pedacinho da tua vida com a tua avó, com o teu avô. Tem um pedacinho da tua vida com os irmãos de fé. Gente, a gente começa a conviver junto, a gente começa a se amar. Eu amo meus irmãos de fé. É uma família. E tem gente aqui que passa mais tempo com gente da igreja que com seus próprios parentes. Tem gente aqui que abre o coração com os irmãos de fé mais do que com o seu próprio irmão de sangue. Estou falando bobagem? A gente tem um pedacinho da gente com um monte de gente. Por isso que é importante você nunca mais dizer assim, a minha vida é minha. Eu cuido da sua vida. Se tem alguém te ajudando a querer mudar de vida, se alguém te convidou para estar aqui nessa noite, é porque esse alguém te ama muito. Mas te ama muito. Esse alguém está indo para o céu e quer levar você para lá. Esse alguém recebeu paz e quer te dar paz. Esse alguém recebeu vida e quer gerar em você também vida. Sejam muitos bem-vindos. Muito bem-vindos hoje à casa do Pai. Eu costumo falar essas coisas assim antes do sermão, porque o Espírito de Deus me toca. Não vem nada programado. Mas a gente vai numa linha e Deus vai tocando. Tem alguém aqui que precisa cuidar melhor da sua saúde? Deixa eu ver as mãos aqui. Vamos melhorar, gente? Topa o desafio? A gente só encontra tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida.
Alguém já sentiu vontade de ir no banheiro e falar assim, eu não vou? Não tem como. Quem manda na gente é a vontade, é o intestino, é a bexiga, não é? Porque a gente só vai no banheiro porque é prioridade. É prioridade. Eu quero aqui cumprimentar algumas celebridades que estão aqui com a gente, alguns amigos queridos. Cadê o Carlos? Carlos, cadê você? Tá aqui? Dá um tchau assim, Carlos. Só para eu te... Olha lá, ô Carlão, é você, bonitão. Que Deus te abençoe. Provavelmente quem está perto de você começa com K. O nome dela é a Karen. Que Deus te abençoe, viu, Karen? São namorados? Ah, chururu, hein? Ah, que bonitinha. Ela fez assim, ó. Você está com moral, viu, Carlos? Você está com moral, viu, meu irmão? Que Deus abençoe vocês, o namoro de vocês, que haja vida nesse relacionamento e muita paz, viu? Que Deus prospere os caminhos de vocês e que, quem sabe, termine em casamento isso daí, para a glória de Deus. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Com PH. Cadê o Felipe? Tá aí? Felipão, que Deus te abençoe, prospere seus caminhos, muita paz na sua vida. Que Deus cuide de você, meu amigo. Eu quero conhecer aqui a Michele. Cadê a Michele? Ah, tá ali. Deus te abençoe, sua bonita. Que bom saber contigo. E do lado de você, do seu lado é o Anderson? Ô Anderson, prazerzaço, viu? Veio de amarelo, camisa bonita, cor forte. Deus abençoe a vida de vocês. Tudo que vocês colocarem nas mãos venha prosperar. E que Deus guie os seus passos. E que vocês permitam conhecer mais a Jesus. E Ele vai mudar a história de vocês. Viu? Cadê o senhor José? Ou o José? Ô José. José, você ganhou no sorteio, viu? Eu tenho um presente para você no final. Fica tranquilo aí. Um presentão, você vai gostar. É um pão gostoso demais. Vai ganhar um pão. Falei para ele, José, toquei em você, você vai ganhar uma bênção hoje. Vai ganhar muito mais sorteio. Fica tranquilo, viu? Prazer te conhecer. Marcelo, cadê você? São brothers os dois aí, amigos? Que Deus... Oi? Irmãos? Pô, isso aí é um presente, hein? Que Deus abençoe vocês. Eu tenho 4 irmãos. A gente se vê pouco, mas eu os amo muito. Que Deus abençoe vocês dois. Que haja muita paz no caminho de vocês. O Bruno, eu conversei acho com o Bruno, estava ali atrás aqui. Ah lá. Ei, Bruno, que Deus te abençoe, viu? Muito bom conhecê-lo, saber que você aceitou o convite de estar aqui. Que Deus fale ao teu coração hoje. E que milagres aconteçam na tua vida também. Que haja paz, prosperidade física, financeira na tua jornada. Viu, filho? Cadê a Rebeca? Rebeca, cadê a Rebeca? Está aí no Brasil? Ah, essa aqui é a Rebeca? Que Deus te abençoe, Rebeca. Deus cuide de você e que você cresça nos caminhos do Senhor. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. Edileuza, cadê você? Está ali. Muito bom te ver, mulher. Que Deus prospere os seus caminhos, Edileuza. Muito legal ver você aqui com a gente. Muito bom mesmo. Vitor, cadê o Vitão? Vitão, está do lado da Edileuza ali. Prazer te conhecer, meu amigo. Muita paz também na sua vida e muita prosperidade nos seus caminhos. Viu, filho? É bom ver você aqui. Eu não quero errar, mas é Kenai. É isso? É isso mesmo? Kenai? É? Oh, prazer, parceiro. Deus te abençoe, viu? Hoje eu falei que ia vir com o meu penteado novo, e vocês estão vendo aí, ele é brilhante, as crianças morrem de inveja do meu penteado, e eu uso um shampoo para cabelos invisíveis, que é Invisible Hair, tá? Então, tá aí. E eu vi um brother ali, que eu não mencionei o nome dele aqui, mas é Iron. É isso? Aron. E aí? Que bom te ver aqui de novo. Você falou que ia vir, veio mesmo, hein? Que legal. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te bendiga sempre. Ah, tá vendo? Vou aprender espanhol até o final dessa semana aí contigo. Tá bom? Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos decolar na palavra. Fica conectados agora, porque agora Deus vai falar. Amém? E quando Deus fala, algo sempre acontece. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantos de vocês ontem foram abençoados por Deus? Os que estiveram aqui. Quem esteve aqui ontem? Bênção sobre a vida de vocês. E se você está chegando hoje, ainda dá tempo para você recomeçar. E vamos convidar aquelas pessoas que estiveram aqui ontem para estar amanhã.
Vamos lá, na palavra. Eu vou continuar hoje falando de um outro milagre. Ontem nós falamos sobre o milagre da transformação da água por vinho. Jesus, no casamento, transformou a água em vinho. Jesus pode transformar a tua vida de uma água para o vinho. Jesus pode dar sentido para a tua vida. Os milagres de ontem era exatamente o primeiro milagre de Jesus num casamento, transformando a água em vinho. Ele estava simbolizando exatamente o final da tua história, o final da tua jornada como Messias. Ele estava dizendo que aquele homem, o Cristo, ele haveria de sofrer. Água, simbolizando o batismo. Água, simbolizando também a Santa Ceia, reconciliação. O que Jesus fez na sua última ceia? Lavou os pés de todos os seus discípulos com água. E o que ele bebeu? O puro suco da uva, o vinho, símbolo do seu sangue na cruz. Nada que Jesus faz é sem sentido, nada do que ele faz é sem propósito, nada do que está na Bíblia não tem um porquê, sempre tem uma motivação. E hoje nós vamos estudar de um milagre muito especial que Jesus realizou. Ele vai curar um paralítico. Pastor, você já contou o final da história? Você já sabe o final da história. Aonde Jesus chega, ele muda a história. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, esse é um momento especial, onde a palavra está aberta e nós vamos nos conectar contigo. E pedimos a Deus que os céus se aproximem de cada um de nós. Que o Espírito do Senhor tome conta do nosso coração, ao ponto do Senhor comunicar para a gente, claro como o dia, claro como o sol, qual é a tua vontade. Que milagres extraordinários aconteçam aqui nesta noite. E que Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Sou um miserável pecador, que careço desesperadamente de ti. Bendito Deus, me use. Que eu seja a tua voz aqui hoje. Que o Senhor, ó Deus, fique à vontade para agir em todos os corações, em todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 5 narra a história de uma cura especial. Quando a gente lê o verso 1, diz que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus estava em Jerusalém para uma festa. Novamente Jesus em uma festa, só que dessa vez não é uma festa de um casamento. Era uma festa judaica. Era uma festa onde todos os judeus iam para Jerusalém participar de alguns rituais religiosos. Só que é interessante que muitas vezes nós convidamos Jesus para as nossas festas, e eu quero abrir um parente rápido aqui, vou fechá-lo rapidamente. Um dia eu fui convidado para uma festa mesmo de 15 anos. Aquela garota havia me convidado há muito tempo, a sua família era membro da igreja. Essa pessoa então falou: pastor, eu quero muito, sabe que nós te amamos e é meu aniversário de 15 anos e nós queremos que o senhor faça uma oração, uma meditação, um sermonete, pastor, para abençoar. E aquela mãe falou, juntamente com o pai: pastor, vai, por favor, abençoa a nossa filha. E eu aceitei, mexi na agenda, então aceitei naquele aniversário de 15 anos. Cheguei ali, teve um momento do culto, da oração, todos disseram amém, glória a Deus, aleluia. Foi lindo. De repente a família vem, me leva para uma mesa no canto, onde a família estava ali assentada, e começou a chegar os salgadinhos. E de repente chegou coxinha, chegou bolinho de queijo, chegou quibe. Aí eu só olhando para o movimento na festa, nas mesas, e de repente a garotada, os adolescentes ali, os amigos, cada um saindo, e de repente eu olhando aquele movimento, eu trabalhava com adolescentes, trabalhava com jovens, e eu trabalho com esse grupo, eu olhando, foi assim, eles estão indo para algum lugar. Aí eu de repente falei, eu quero acompanhar, deixa eu ir. E eu ameacei de levantar da mesa, quando de repente a avó fala, fica aqui, pastor. Aí a tia já puxou um pratinho de quibe, come quibe, pastor, está uma delícia. Aí eu falei, comi o quibe, fiquei ali, de repente de novo tentei, fica aqui, pastor, fica aqui. Pastor, deixa eu te contar uma história. Conta uma história, outra história. De repente eu tentei de novo. Falei assim, gente, onde esses meninos foram? Provavelmente foi para um monte orar.
Deve estar em alguma sala ali, em jejum e oração, clamando a Deus. E eu olhei e falei assim, não, eu sei onde eles estão, deve estar tudo orando. E aí, de repente, quando eu tentei levantar de novo, alguém me segurou, falei, agora não, agora eu vou levantar. Eu quero descobrir onde esses jovens estão. Eu levantei, fui saindo, caminhando pelaquela casa, era uma mansão, passei agora por uma piscina, não tinha ninguém na piscina. Ué, onde está todo mundo? Lá no final tinha uma porta, toda escura. Ninguém via nada, não tinha som para cá. Falei, tá vendo? A única possibilidade, eles estão lá dentro orando. Quando eu abro a porta, tinha um globo de luz no ar. Eles tudo de colar neon, tudo escuro. E aquela menina que eu tinha agora falado, Deus leva essa menina para o céu, salva essa menina, ela que estava agitando tudo e estava até o chão. Eu falei, misericórdia, Deus, não podia até estar até o céu. E aí eu olhei tudo aquilo, aquela dancinha, aquele funk, aquele pancadão, eu olhei e falei assim, ok, eles olharam para mim e ficaram assim meio sem graça. E eu fico pensando, puxa, vai ficar constrangida porque o pastor está aqui. Sou eu que vou julgar ninguém. Não fui eu que morri na cruz. Eu não sou onisciente, não sou onipotente, eu não sou aqui como juiz. Aquele que vê todas as coisas já tinha visto a intenção do coração de todos. Eu simplesmente olhei para eles, dei um tchau. Eles perceberam que eu não fiquei feliz. Saí da festa, fui lá, peguei minha Bíblia na mesa, dei tchau para a família e eu fui embora. Só isso, pastor? Sim, só isso. Porque o Espírito já estava trabalhando no coração. Por que eu vou falar? Desliga o som, para com isso. Já parou para observar que muitas vezes nós convidamos Jesus para a nossa festa, até um determinado momento, faz uma oração, faz um culto. Hoje a gente vai nos casamentos que a gente não sabe como, tudo já está planejado. Alguns têm até planejamento, o pastor fica até tal hora, depois pode ir embora. Você tem convidado Jesus para participar das suas festas, mas parece que tem horas na tua vida que você não permite que Jesus entre em alguns pedaços da tua vida, né? Até aqui tudo bem, Jesus, para não ter azar na vida. Até aqui tudo bem, porque eu preciso da tua bênção. Até aqui tudo bem, Jesus, porque eu preciso do Senhor. Mas nessa área aqui não invada, por favor. Aqui não. Eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu gosto só por causa do Senhor. Jesus estava em Jerusalém para uma festa, fecha aspas, fechei. Só que João não gasta tempo falando dessa festa. Se você olhar no verso 2 da tua Bíblia, João parece que muda totalmente de assunto e agora ele vai para aquilo que realmente importa. João muda completamente de assunto. Ele fala que Jesus estava em Jerusalém para uma festa dos judeus. Só que agora no verso 2 ele começa narrando assim. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas e eles acreditavam que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, este era curado de qualquer doença que tivesse. E olha o verso 5. Um dos que estava ali era um paralítico e fazia 38 anos que ele estava ali aguardando. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser o quê? Curado? Você quer ser curado? Deixa eu apanhar rapidamente uma ideia aqui para sintetizar com vocês. Havia um tanque em Jerusalém chamado Betesda. Um tanque de água mesmo, uma piscina chamada Betesda. O que significa Betesda? Significa misericórdia. Ou seja, Jesus estava no tanque da misericórdia. E o que tinha nesse tanque? Um monte de gente doente, inválido, coxos, paralíticos.
Você já ouviu falar em Santa Casa de Misericórdia? É uma alusão ao tanque de Betesda. Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa de Betesda. Ou seja, a ideia é a mesma. O que tem na Santa Casa? Doentes. Bem-vindos. Porque hoje o tanque de Betesda é aqui. O tanque da misericórdia é aqui. Se você está aqui nessa noite, pode se incluir nesse grupo de gente doente. E louve a Deus por você ser chamado de doente. Como assim, pastor, ser chamado de doente? É porque Jesus não veio para salvar os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é quem está doente. E hoje nós vivemos uma sociedade de gente doente. Gente doente. E o que eles acreditavam? Esses doentes que ficavam ali, esses paralíticos, esses coxos, esses cegos, eles acreditavam que um anjo descia do céu, tocava nas águas, as águas se moviam, e o primeiro que tocasse nas águas, quando elas estavam em movimento, este era curado de qualquer doença que estivesse. O que acontece? É que alguma coisa aconteceu naquele tanque. E a tradição foi dizendo que um anjo desceu do céu e tocou. Já parou para observar como as pessoas são místicas? Já parou para observar como as pessoas estão atrás de curas? Se nós colocássemos aqui hoje uma placa, grande concentração de milagres, se você chegasse às 19 horas, provavelmente você não conseguiria entrar, porque as pessoas estão atrás apenas de curas, de movimentos místicos. O que acontecia ali, na verdade, a arqueologia descobriu que havia naquele tanque um momento que havia um escape, uma fusão da água, a água ia embora pelo ralo. O que acontecia é que assim como um galão de 20 litros, quem já bebeu água naquele galão de 20 litros, você coloca no bebedouro o copo, o que acontece dentro do galão? Uma bolha. Acontecia que naquele tanque gerava uma bolha, e essa bolha movimentava as águas. João está escrevendo isso como de acordo com a tradição da sua época. Não era que um anjo descia do céu e tocava nas águas. Mesmo porque se um anjo viesse do céu para tocar nas águas, Deus seria de todos o mais injusto. Porque imagina só, o surdo viu a água se movendo. Ele está vendo? As pernas funcionam. Ele pularia. O cego, alguém gritava, moveu. Ele correria. Agora, e um paralítico? Aonde ele perdeu os movimentos dos membros inferiores e alguns dos membros também superiores. Um paralítico, ele pode imaginar fazendo um golaço, a bola vindo no alto, ele mata no peito, ele bicicleta. Só que o paralítico, ele só imagina, mas não realiza. Porque o corpo não responde de acordo com a sua mente. Deus seria de todos o mais injusto, e é claro que não era um anjo que descia do céu. Mas Jesus, é interessante esse relato. Porque Jesus estava numa festa. Mas provavelmente naquela festa dos judeus, Jesus estava percebendo que muitos que estavam ali estavam apenas cumprindo seus rituais religiosos, seguindo exatamente a tradição, mas aquela festa não alcançava mais o propósito no qual ela foi iniciada. E Jesus, em vez de ficar numa festa, Jesus sai e vai para um lugar chamado Betesda, um tanque. Com gente cega, coxa, paralíticas, surdos, inválidos. E ele encontrou um homem que estava ali há 38 anos paralítico. 38 anos. Tem alguém que tem 38 anos aqui nessa noite? Deixa eu ver. 38, 37, 39, 40 anos. Tem alguém aqui? Você tem quanto? Imagina, quase tua vida toda esperando por um milagre. 38 anos deitado. 38 anos inválido. 38 anos sozinho. Sem amigos e sem esperança. A doença daquele homem, de todos que estavam naquele tanque, ele era o que estava no pior estado. Fruto da sua rebeldia, fruto dos seus maus hábitos, e ele era considerado alguém amaldiçoado por Deus, mesmo porque nesta época, se alguém tivesse um filho que nascesse com defeito físico, esse era colocado muitas vezes na porta do templo
e alguém que tivesse misericórdia o adotaria. Porque qualquer enfermidade era um castigo de Deus, uma maldição de Deus. E esse homem carregava também a culpa da maldição de Deus. Ellen White escreve, que é uma escritora americana adventista, ela escreve que aquele homem, de todos que estava ali, era o que estava no pior estado. Será que eu estou falando para alguém hoje que está aqui nesse ambiente? Será que eu estou falando para alguém que está aqui hoje e está vivendo o seu pior momento da tua vida? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo o pior momento do seu casamento? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo o pior momento da sua paternidade? Aonde seus filhos não te respeitam? Aonde seus filhos se rebelaram contra você? Mandaram você calar a boca, saíram de casa, só quiseram explorar o melhor de ti? Será que eu estou falando para alguém hoje que está vivendo o seu pior momento emocional? Você tem se alimentado das suas próprias lágrimas, você não consegue mais sorrir, não consegue mais cantar, não consegue mais viver, não consegue mais realizar. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo o seu pior momento da tua depressão, síndrome do pânico, desespero? Alguém que está com pensamento de não querer mais existir? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo o seu pior momento financeiro aqui nessa noite? Pastor, estou caindo em dívidas. Pastor, já até acionei agiotas. Pastor, meu nome está sujo na praça. Pastor, minha vida está no fundo do poço financeiramente. Será que eu estou falando para alguém hoje que está aqui vivendo o pior momento dos seus relacionamentos? Talvez você é solteiro e você entregou seu coração para alguém, num namoro, num relacionamento, esse te feriu, te machucou, te traiu. De repente você foi envolver com outra pessoa, mais outro abismo, e parece que abismo vai chamando abismo. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo o seu pior momento nos seus relacionamentos, no pior momento do seu matrimônio, está pensando em desistir? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo o seu pior momento espiritual? Você já fez promessas e mais promessas para Deus, dizendo: eu não vou mais cometer esse tipo de pecado. Deus, nunca mais, Pai, por favor, eu prometo. E quando de repente, quando você menos espera, caiu de novo no mesmo ponto. De novo no mesmo ponto. Aí de repente você ouve uma voz do diabo dizendo assim: não adianta mais você pedir perdão. Deus não é menino, você já foi longe demais. Não adianta mais orar. E você está vivendo, carregando hoje o peso da culpa. Será que estou falando para alguém que hoje se sente no seu pior momento espiritual, se sente um amaldiçoado? Esses dias eu conversando com um jovem, ele falou: pastor, eu sei que eu sou amaldiçoado. Pastor, nada dá certo para mim. Tudo que eu coloco a mão, pastor, dá errado. Tudo, pastor. Eu sou amaldiçoado, pastor. Pastor, eu sei. É por causa de um pecado que eu cometi lá atrás. Será que eu estou falando para alguém que hoje se sente no seu pior momento, no seu cristianismo? Está pensando em desistir da fé, está pensando em abandonar o barco, está pensando em não frequentar mais a igreja, está pensando em não mais voltar a viver esse cristianismo que talvez um dia você viveu. Deixa eu te falar uma coisa especial. O Deus que você vai ouvir hoje, o Jesus que você vai ouvir hoje, ele é especialista nos piores estados. Ele chega na hora certa. Sozinho, sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo havia passado longos anos da vida na misericórdia, na miséria. Eu fico imaginando alguém que fica muito tempo deitado em uma maca no hospital. Você sabe o que acontece. O corpo começa a encher de feridas. O corpo começa a responder. A circulação começa a ficar cada vez mais complexa. Aquele homem havia se frustrado completamente com toda a liderança religiosa da sua época. 38 anos esperando a oportunidade de entrar naquele tanque. Mas sempre chegava alguém diante dele. É interessante esse texto porque quando a gente lê o verso 7, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus sabia que aquele homem estava naquele estado tanto tempo. Jesus pergunta: você quer ser curado? Agora presta atenção, o que foi que levou Jesus até aquele tanque? Esse milagre, ele é interessante. Tem algumas coisas que a gente tem que observar. O que moveu Jesus de uma festa até aquele tanque
Unicamente foi o poder da sua graça. Foi a graça de Jesus que fez primeiro ele descer do céu para entrar nessa terra, nesse abismo, nesse lugar completamente de gente que ele saberia que rejeitar. Um ambiente cheio de pecados, um ambiente sujo. Ele deixa a glória, deixa o céu para viver nessa terra. O que fez ele vir aqui? E o que fez ele chegar até o tanque? Foi unicamente o poder da sua graça. Foi o poder da graça de Deus que moveu Jesus até o tanque. Foi o poder da graça de Jesus que moveu você até aqui hoje. Foi a graça de Jesus que alcançou um dia você. Talvez eu estou falando para alguém que aqui vivia no mundo das drogas. Talvez eu estou falando para alguém que vivia no mundo dos vícios. Talvez estou falando para alguém que vivia uma vida promíscua, uma vida sem propósito. E Jesus se moveu para alcançar você. Eu fui alcançado por essa graça. Graça maravilhosa, graça excelsa, graças que não tem como explicar, não tem como pagar. É um presente de Deus. Louvado seja Deus, aqueles que foram alcançados pela sua graça. Essa graça assustadora. Essa graça que chega para aquele homem que não pediu, eu quero ser curado. Não foi ele que pediu, foi Jesus que perguntou para ele, você quer ser curado? 38 anos, aquele homem, ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a chegar até o tanque. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse milagre, ele retrata exatamente o estado espiritual de cada um de nós. Toda vez que João menciona algum milagre, ou a Bíblia menciona algum milagre, é interessante você perceber que no Evangelho de João, nenhum milagre acontece porque Jesus toca na pessoa. Nenhum milagre acontece porque ele faz alguma coisa especial. Todos os milagres no Evangelho de João acontecem porque Jesus fala. Acontece pelo poder da palavra de Deus. Por que João faz isso? Porque quando você estuda o Evangelho de João no capítulo 1, se você olhar, João está dizendo, aquele que é a palavra. Ele tudo fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O que João está mencionando? Que o mesmo Deus que disse, haja luz, haja peixes, haja frutos, haja. É o mesmo que chegou para aquele homem e perguntou, você quer ser curado? Todos os milagres do Evangelho de João acontecem porque Jesus fala. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a importância você tem dado pelo poder da palavra de Deus na tua vida? Qual a importância que você dá pela palavra de Deus? Vamos entrar no outro ponto importante. O que moveu Jesus até aquele tanque foi a sua graça. O poder da graça. Mas o que resgatou a esperança no coração daquele homem foi o poder da palavra de Deus. Aquele homem havia se frustrado completamente com todos os líderes religiosos. Quantas promessas feitas e não cumpridas. 38 anos naquele estado. E aquele homem não tinha vida mudada. Até que chega Jesus e chega para ele e diz, você quer ser curado? Quando a gente estuda essa história mais a fundo, principalmente no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, ela menciona algo muito especial, que as palavras de Jesus, você quer ser curado, resgatou naquele homem a esperança. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo hoje sem esperança? Será que eu estou falando para alguém que está nessa noite aqui desesperado? Será que eu estou falando para alguém que está aqui vivendo uma vida e dando mais uma chance apenas? Jesus resgata naquele homem a esperança. Jesus fala de forma diferente. Aquele homem nunca havia alguém falado com tanta autoridade com ele assim. Você quer ser curado? Você sabe que todos os milagres na Bíblia têm um propósito. Quando Jesus cura um leproso, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu posso curar a lepra espiritual da tua vida. O seu pecado mais sujo, eu sou capaz de purificar. A lepra era uma doença mais imunda que existia. Ele não podia ter contato com ninguém. O leproso tinha que andar com um sino nas mãos, gritando. Eu descobri um tempo que minha mãe teve lepra. E minha mãe ficou 4 anos internada no hospital.
que no Brasil era chamado de hanseníase. Ninguém podia ter contato, só os médicos mais especializados. Isso com a ciência avançada. Agora imagina na época de Jesus, onde a lepra vai derrubando um pedaço da orelha, do nariz, pontas do dedo. E o leproso tinha que sair gritando: imundo, imundo, eu sou imundo. E ninguém poderia ter contato. Então os leprosos viviam entre os leprosos. Quando Jesus curava um leproso, ele está dizendo assim: eu posso curar a lepra do teu pecado. O teu pecado é sujo, é imundo. Você tem se tornado escravo. Você acha que você foi longe demais? Eu sou capaz de curar a tua lepra. Eu sou capaz de purificar o teu pecado. Quando Jesus cura um cego, Jesus está dizendo assim: eu sou capaz de abrir os teus olhos para que você veja as grandezas que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de abrir teus olhos para que você me enxergue. Quando Jesus cura um surdo, ele está dizendo assim: eu sou capaz de abrir teus ouvidos novamente para você ouvir a minha voz e praticar a minha palavra. Agora, quando Jesus cura um paralítico, Jesus está dizendo assim: eu sou capaz de curar você da sua paralisia espiritual. E é por isso que essa história não é só para você olhar para ela e falar assim: nossa, como Jesus é fofo, olha como ele é poderoso, ele cura um leproso, ele cura um paralítico. Isso todo mundo já sabe. Onde Jesus chega, ele resolve. Quando Jesus chega, ele resolve. Então, onde se aplica essa história do paralítico na minha vida, pastor? É aqui, é na paralisia espiritual. E agora nós vamos estudar alguns sintomas de um paralítico espiritual. Sabe, uma das coisas interessantes que eu tenho aprendido, que paralíticos espirituais, eles nunca prosperam. Tudo que ele começa, ele para. Tudo que ele começa, ele não consegue concluir. Começa uma reforma da casa, não termina. Começa um relacionamento, trava. Começa a estudar, não avança. Tudo que começa na vida, trava. É uma vida paralisada, é uma vida travada, é uma vida sem prosperidade. Paralíticos espirituais, o foco deles sempre está no tanque. Jesus chega e pergunta para o homem: você quer ser curado? Sabe qual é a resposta dele? Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar até o tanque. Toda vez que eu tento entrar, sempre chega alguém antes de mim. Já parou para observar como tem paralíticos na nossa vida? Sempre tem gente focando no tanque. Ah, olha o problema da tua... Não, se eu tivesse um bom advogado. Ah, não, se eu tivesse um bom médico. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse alguém que me indicasse naquela empresa para entrar. O foco sempre está na indicação, em alguém. O foco sempre está nas coisas mundanas. Qual é o tanque que você tem que colocar da tua esperança? Qual é o tanque que tem paralisado você? Qual é o teu objetivo na vida? O único que poderia mudar a história dele, Jesus, chegou para ele e disse: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém que me ajude a chegar até o tanque. Você não percebeu que quem vai mudar a tua história não é o político? Você não percebeu que quem vai mudar a tua história não é só o psicólogo? Você não percebeu que quem vai mudar a tua história não é apenas a medicina? Respeitamos todas essas funções e eles foram constituídos também para abençoar a humanidade, mas não coloque a tua esperança unicamente nas coisas terrenas e humanas dessa vida. Paralíticos espirituais, eles não conseguem perseverar. Não consegue perseverar. Ele começa cheio de empolgação, vapor. Vamos lá, agora vai mudar tudo. Agora eu vou cuidar da minha saúde. Agora eu vou cuidar da minha vida espiritual. Agora eu vou ler a lição da escola sabatina. Eu vou começar a dar estudo bíblico. Eu vou estudar a Bíblia agora. Parece que tudo deu certo. Até que a pouco, não perseveram. Lembre-se dessa característica da perseverança, porque essa é o que vai fazer com que o salvo chegue no céu. Aqueles que perseverarem até o, esses vão ser salvos. Paralíticos espirituais são egoístas, pensam unicamente em si, são avarentos, amam demais o dinheiro, não conseguem enxergar a necessidade do outro. Tudo é meu, tudo é meu. Eu trabalhei, eu corri, eu lutei, eu trabalhei, eu estudei. Eles não conseguem amar. Não consegue amar o pai, não consegue amar a mãe, não consegue amar o cônjuge, não consegue amar a si mesmo. E como vai amar a Deus? João menciona, como é que você diz que ama a Deus, que você nunca viu, mas não consegue amar o seu irmão, que você vê todo dia? Seu mentiroso.
Paralíticos espirituais, eles não conseguem ter conexão com Deus. Quando ele ora, ele fala só com a escuridão. Ele não consegue enxergar na oração os braços de um Deus estendido, um Deus que está interessado nas suas necessidades. Ele ora como se fosse uma narração de futebol. Deus, obrigado por Deus, obrigado pelo alimento. Tudo é robótico, mecânico. Um dia eu estava orando, e eu estava me preparando para dormir, me ajoelhei do lado da minha cama, e quando eu fui orar para dormir, eu falei: Senhor Deus, obrigado por essa refeição, abençoa ela em nome de Jesus, amém. Até que eu peguei, já estava caindo na cama assim. Eu falei assim: o que eu falei? Eu falei para agradecer pela comida, mas eu vou dormir. O que estava acontecendo comigo? Simplesmente um método robótico das minhas orações. Mecânico. Repito as mesmas coisas. Não tem profundidade. Não tinha conexão. Eu estava falando unicamente com a escuridão. E tem gente que não sabe nem o que pediu. Quanto mais vai saber se Deus respondeu a sua oração. Paralíticos espirituais não conseguem ter conexão com Deus. Vem para a igreja, até ouve, gostei desse sermão, mas não pratica absolutamente nada. É uma vida vazia, uma vida que vai envelhecendo e você não muda. E isso é um ponto. Paralíticos espirituais até sonham, mas não realizam. O tempo passa, você não muda. Continua o mesmo briguento, o mesmo ranzinzo, a pessoa amarga, continua a mesma pessoa encrenqueira, continua sendo a mesma pessoa desonesta, fofoqueira, continua sendo a mesma pessoa que briga com a esposa, com o esposo, maltrata os filhos, é rebelde, é ignorante, é estúpido. Está envelhecendo, o tempo está passando e você não muda. Paralíticos espirituais ficam sempre no mesmo estado. E às vezes acham, só porque acumularam uma função na igreja, ou pelo tempo que estão na igreja, estou há 60 anos, 70 anos nessa igreja. Aqui é joelhinho de oração. Mas fica comendo a carne do outro. Fofoca, raiva, não consegue perdoar. E esse é um ponto de paralisia espiritual. Não consegue perdoar. Acho que o cargo te coloca mais em conexão com Deus. Eu tenho um cargo. Eu sou departamental dos jovens. Eu sou um pastor da igreja adventista. Eu estou mais pertinho de Deus, porque eu aceitei o sacrifício de ser chamado para o seu ministério. E a gente às vezes vai acreditando que só porque a gente está fazendo as coisas para Deus, a gente está mais perto de Deus. E tem muita gente fazendo coisas para Deus, sem Deus. É a maior miséria que existe. É você estar dentro de um corpo cristão. Onde você provavelmente, se você está 10 anos, você já ouviu pelo menos mais de 100 cultos na igreja. Mais de um monte de mensagem. Agora o problema é porque Deus não está falando? Não, Deus fala. O problema é que a gente não quer mudar. Paralíticos espirituais são sempre escravos do mesmo pecado. Desde a adolescência até a velhice, sempre cai no mesmo ponto. Paralíticos espirituais não conseguem ter paz. Há quanto tempo você não tem paz? Paz não é ausência de ruído, paz não é ausência de problema, paz não é ausência de guerra. Você só pode dizer que você tem paz quando você está enfrentando guerras. Porque aí você pode dizer, pode cair o mundo, porque eu estou em paz. Há quanto tempo você não tem paz? Paralíticos espirituais não conseguem crer. Paralíticos espirituais são escravos dos seus próprios vícios, não conseguem se relacionar com o próximo. Paralíticos espirituais não acreditam no perdão dos seus pecados. E tem gente pedindo perdão pelo mesmo pecado que cometeu há 10, 20 anos atrás. Pedindo perdão. Pedindo perdão. Pedindo perdão pelo mesmo pecado. Presta atenção, filho. Filha. Pecado confessado é pecado perdoado. Jesus
Ele é especialista, o negócio dele é perdoar. Talvez você é advogado, talvez você é arquiteto, talvez você é médico, a sua especialidade é essa. A especialidade de Deus é perdoar. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo e qualquer pecado. Quando que isso acontece? Imediatamente. Isso é o fruto da graça. Só porque você não consegue crer no poder de Deus, você está pedindo perdão pelo mesmo pecado. Desfrute da graça. Paralíticos espirituais são críticos. Paralíticos espirituais usam sempre das mesmas palavras, do tipo, eu não consigo, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não posso, eu vou desistir. Sempre espera pelos outros. Sempre espera pelos outros. Sabe, eu vou ir para o final dessa mensagem. O que moveu Jesus até o tanque foi o poder da sua graça. O que resgatou a esperança naquele homem foi o poder da palavra de Deus. Você quer ser curado? Você quer ser curado da sua paralisia espiritual nessa noite? Você quer viver uma vida em abundância? Será que a vida que Deus está dando hoje para você, será que hoje, você está vivendo a abundância de vida que Deus prometeu para você? Ele disse que o diabo só veio roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Por que você não está desfrutando dessa abundância de vida que Deus prometeu para você? Será que você está vivendo a abundância dessa vida no seu casamento? Será que você está vivendo a abundância de Deus nas suas emoções? Será que você está vivendo a abundância de vida nas suas finanças? Será que você está vivendo a abundância de vida no seu cristianismo, na sua fé? Será que você está vivendo e desfrutando desse presente que Deus te deu? Ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é sobrevida, não é vida com oxigênio na cabeça, uma máscara. Não, é vida de verdade. É uma vida que faz você se levantar, sorrir, viver, cantar. É uma vida que faz você transmitir esperança para os outros. É uma vida que vai fazer você ter sentido para os outros. É vida que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você está lá, perto da morte, você exclama, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, como o apóstolo Paulo fez. Ele escreveu isso dentro de uma prisão lá em Roma. Ele escreveu isso depois que ele recebeu já o decreto de morte, onde ele seria degolado. O louco, o apóstolo Paulo, ele chega, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Agora presta atenção, Timóteo, só me resta agora receber a minha coroa que já me está reservada. Não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você não percebeu que o diabo está tentando sufocar você, arrancar de você o teu louvor? Você não percebeu que o diabo está fazendo de tudo só para você olhar só para os seus problemas? Para você ter pena de você, tadinho de mim, eu não mereço sofrer, olha só, eu aceitei Jesus, olha a minha vida. Você acha que Deus prometeu para você aqui a Disney? Presta atenção, você não está na Disney. Você não está no resort, você ainda não está no céu. Nós estamos ainda nesse lugar chamado terra, contaminado pelo pecado. Além de tudo, nós somos infectados por esse pecado. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições, e é no plural mesmo. Hoje você está cheio de alegria, pulando aqui, eu joguei bola, fiz um golaço, legal. Amanhã pode ser que eu possa sofrer um acidente e ir para um quarto de um hospital. Hoje eu estou aqui pregando, mas amanhã pode ser que no caminho eu sofra um acidente e sabe o que acontece? Você vai estar no meu funeral. Ai, pastor, isso é tão trágico. Não, eu sou realista. Esse é o mundo que nós vivemos. Hoje está cheio de saúde, amanhã pode não estar. Hoje você tem dinheiro, amanhã pode não ter. Hoje você está aqui desfrutando da alegria dos seus filhos,
Amanhã eles podem se rebelar contra você, meter o dedo na tua cara. Por mais que você trocou fralda direitinho, que você deu amor, você fez tudo certinho, nós estamos num mundo de pecado. E é bom que a gente pense sobre isso. Nós não podemos vir aqui numa igreja e simplesmente acreditar num Deus que você vai pegar seu cartão só porque você aceitou Ele como seu Salvador, passou e sacou na hora que você quer. Uma igreja que vai te prometer nesse mundo aqui, vem para cá que os seus problemas acabaram. Aqui não. Essa igreja aqui não vai pregar isso não. Essa igreja vai pregar a Bíblia. Essa igreja, a autoridade máxima dela não sou eu. Não é o pastor Renato, não é o presidente dessa igreja. Se você procurar o presidente, o dono da igreja de Adventista, você nunca vai encontrar porque não tem dono. A autoridade máxima dessa igreja é a palavra de Deus. E sabe, o evangelho não veio para te informar. Tem muita gente se informando do evangelho. Eu tenho uma informação. Não. O evangelho veio para transformar você. Transformar, é tirar a gente da situação que a gente está, tirar a gente da nossa paralisia. A palavra de Deus é uma espada e não uma pluma. Espada penetra, divide, incomoda. Se você está incomodado, louvado seja Deus, porque o Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Está na hora de nós assumirmos a nossa doença, porque então saberemos o remédio certo. O remédio certo chama-se Jesus Cristo. A sua graça, o seu poder, a sua onipotência e a sua onisciência. Eu amo isso aqui. Eu amo a palavra. Como ela mexe comigo. Como ela me tira da zona do conforto. Porque eu não presto. Eu não sou bom. Não se iluda, olha o pastor Gilson, é o homem perfeito. Não sou. Se minha vida fosse projetada nessa tela, talvez vocês sairiam daqui e falassem assim, não acredito que ele teve a capacidade de pensar uma coisa como essa. Como você também não é bom. E se a tua vida fosse projetada aqui agora, o que você pensou hoje, o que seus olhos viram, quem é você? E aí que é a loucura do evangelho. É que o evangelho pega todos nós e coloca no mesmo lugar e fala assim, ei filho, você está dodói. Você precisa de ajuda. Ei filho, sozinho você não vai conseguir. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu te ajudar. E eu louvo a Deus porque eu tenho 45 anos, mas eu não sou o mesmo Gilson de 2024. Ele vai me transformando dia após dia. O que eu estou pregando para você aqui hoje é fruto de uma experiência com Jesus. É fruto de alguém que também já foi paralítico. E Deus está me ajudando a andar novamente. Todos os dias. Aí Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus está aqui agora perguntando para você, você quer ser curado? Você quer ser curada? Você quer ser curado? Quer voltar a andar da tua paralisia? Você quer ser? O que moveu Jesus até o tanque foi o poder da sua graça. O que resgatou a esperança daquele homem foi o poder da palavra de Deus. Ah, como eu amo a Bíblia, gente. Como eu amo esse livro. Esse é o único livro que você entra direto em contato com o autor, que ele muda a tua vida por completo. É esse livro que me sustenta. É por ele que eu estou em pé hoje. Ele me resgata a esperança. Eu me lembro dos dias difíceis, assim como Jeremias, mas lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. É na palavra. Você tem usado do poder desse livro? Você tem lido esse livro? Tem orado, clamando para que Deus fale ao seu coração? Agora a pergunta é, pastor, e o que fez o homem andar? O que fez o homem andar?
O que fez o homem andar foi o poder da atitude daquele homem. Porque Jesus poderia falar assim, levante e ande. Aquele homem poderia não andar, sabia? Essa mesma escritora, ela diz que aquele homem não ficou esperando sentir que ele estava curado. Ai, eu estou sentindo, olha, eu senti uma energia. Olha, eu estou sentindo Deus, pastor. Ai, estou sentindo Deus. Isso é um perigo, hein? Sabe, Bruno? Isso é um perigo, Bruno. Carlos, isso é um... Nossa, cara. Karen, é um risco isso daqui. É um risco, Karen. Ai, estou sentindo Deus. Ai, estou sentindo. Hoje o mundo evangélico está fazendo hoje todo um sistema para que as pessoas tenham sentimento. Ai, estou sentindo, põe uma música e vai. Ai, senti. Daqui a pouco 2 horas de louvor. Ai, eu senti. E aí começa um gira e começa a bater pé e começa a sentir. E de repente saiu dali, o que acontece? Descobre que a conta está sem pagar. Não tem dinheiro. Acabou o sentimento de Deus. Aí no outro dia ele tem que voltar para onde? Para a igreja. É por isso que tem igreja, tem culto todos os dias. Porque assim, a religião é como também uma droga. Ela cria dopamina, serotonina, prazer. E você se torna escravo. E todo dia você tem que ir lá para sentir Deus. Aí alguém pode falar assim, mas aquela igreja é frio o culto. Porque ela não tem o reteté, o retetor. Eu não senti Deus. A igreja, presta atenção. A função principal da igreja, sabe qual é? Trazer conexão entre pessoas. Comunhão. É onde você chama um aos outros de irmão. É onde você é visto e você é lembrado. Esse é um ponto. Outro ponto, edificação na palavra. O ponto alto num culto não está na música. O ponto alto do culto está na palavra. O louvor é uma expressão de adoração, onde todos participam. Todos participam. Agora, não coloca na tua mente que você precisa sentir Deus para saber que Ele está contigo. Se sentimento fosse tudo, o que Abraão sentiu quando Deus pediu para ele sacrificar o teu filho Isaac? Ai, que unção, Senhor, estou sentindo Deus. Você acha que sentiu Deus? Não. O que Jesus sentiu no Getsemane? Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Será que ele sentiu Deus? O próprio filho sentiu Deus? Não, Deus não é algo para ser sentido. Deus é algo para ser crido. Ai, eu não senti que eu tenho que tomar a decisão de entregar meu coração a Cristo Jesus. Isso é uma ação racional. Ai, eu não senti que agora é a hora de ser batizado. Isso é uma ação que você tem que tomar de forma racional, consciente, porque você entendeu. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É razão. Eu não senti que agora é a minha hora. Ele disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu vou e recebo alívio. O que fez aquele homem andar foi a sua atitude, gente. Ele não esperou sentir para crer. Quando Jesus disse, levanta e anda. Quantos anos ele estava paralítico? Quanto tempo? 38 anos. Jesus só chegou para ele e falou assim, levanta e anda. Era como se o homem nunca fosse paralítico. É como se ele estivesse dormindo e o pai dele chamou assim, filho, acorda. Ele simplesmente levantou. Pegou a sua maca, que era símbolo da sua paralisia. E ele saiu para andar. Jesus pegou e falou assim, pega a tua maca e ande. E o homem andou. Qual é a maca que é o símbolo da tua paralisia? Qual é o lugar que tem paralisado você? Qual é o teu pecado que tem te segurado? Toda vez você vai lá e cai. Qual é o ponto que você precisa sair, pegar e sair andando novamente? Não espere ter resultados diferentes, você sempre tem as mesmas atitudes. O cúmulo da insanidade é você querer resultados diferentes, tendo sempre as mesmas
atitudes. Deixa eu terminar com uma história. E eu disse, já vou dizer para vocês que estão aqui, não espere sair antes, no horário cravadinho. Enquanto Deus falar, eu vou falar. E eu estou aqui para abençoar a vida de vocês, e vocês vão me abençoar, estão me abençoando também. Um dia era um domingo. Eu estava em Guarulhos, Gopoúva. E eu fui pregar esse sermão. Esse sermão, claro que ele vai crescendo, ele vai mudando a mensagem, Deus vai falando coisas, a gente vai melhorando, e eu estava sentado num banco desse lado aqui, orando a Deus e lendo um pouco a Bíblia, o texto, meditando um pouco no que ia falar, quando de repente chegou um ancião da igreja, Aguinaldo, falou assim, e aí Gilson, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você já orou hoje? Eu falei assim, já. Aí ele falou assim, então ora de novo. Tá bom. Deu uns 3 minutos, ele volta. E aí, Gilson? Uma carinha meio amarela assim. Falei, e aí, tudo bem? Você já orou hoje? Eu falei assim, já. Então, ora de novo. Eu falei, papo nada a ver. Quando ele chegou na terceira vez, eu falei, Aguinaldo, vai lá, desembucha. O que está acontecendo? Ele falou assim, ora, Gilson. Porque o bicho está pegando lá fora. Eu não sabia o que ele estava falando. O bicho está pegando lá fora. De repente, chegou a hora de eu pregar. Peguei a Bíblia e eu coloquei o púlpito naquele domingo aqui embaixo. Assim. E eu peguei e falei assim, abra a tua Bíblia no Evangelho de João. E quando terminei a oração, e eu li, depois disso Jesus estava em Jerusalém para uma festa de judeus. De repente entrou na igreja 3 trêbados. Sabe o que é trêbados? Tem o bêbado, que é 2 vezes, o outro é 3 vezes bêbado. Meu amigo, o primeiro que entrou foi loucão. Ele já entrou dizendo assim, cala a boca, seu idiota. Eu vou fazer xixi aqui. Vou fazer cocô, jogar na tua cara. E ele começou a... Eu já vi o Espírito. Aí eu peguei, olhei. Quando entrou mais 2. Um casal. Todos sujos, cheirando mal. Eles entraram. E esses sentaram aqui. E desse lado aqui, depois descobriu o apelido dele, era o Tarzan. Ele sentou aqui. E ele não deixava eu pregar. Tudo que eu falava, ele fazia uma piada. E a igreja, kkkk, kkkk, kkkk. E ali foi o sermão mais curto da minha vida. Foi no máximo 5 minutos. Que eu cheguei, olhei para ele. E eu peguei, olhei para a igreja. Vocês estão rindo de quem? Vocês deveriam estar em oração e não rindo, gente. E eu olhei para o Tarzan e falei assim, em nome do Senhor Jesus, cala-te, Satanás. Nisso ele ficou ali. Então me aproximei dele. E eu disse, Jesus se aproximou daquele homem, sabia que ele estava naquele estado durante tanto tempo, 38 anos. Jesus sabia. Às vezes você pensa que Jesus não sabe as lutas que você está enfrentando. Jesus soube. Jesus soube. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca deixa de saber o que está passando na sua vida. Ele sabe tudo. 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 E quando eu cheguei para aquele homem e falei assim, Jesus perguntou, você quer ser curado? O Tarzan, ele se levantou, deu um grito e disse, eu não quero ser curado de nenhuma. Soltou um palavrão e saiu que nem um raio. Então, eu olhei para aquele casal e falei, Jesus hoje chega para você e diz, vocês querem ser curados dessa paralisia espiritual? Depois descobri que o nome dela era Marisa e o seu Maurício. Os 2 se levantaram. Numa humildade como nunca. O cheiro era insuportável. Completamente alcoolizados. Eles põem a mãozinha no coração e dizem assim, eu quero. É tudo que eu quero. Me cura, Jesus. Eu olhei para eles e disse, em nome de Jesus, vocês estão curados. E eu abracei e orei.
Descobri onde eles moravam. Eles moravam 2 quadras acima da igreja de Gopoúva, no Guarulhos. Fui no Carrefour, comprei algumas comidas, levei para eles e descobri, então, naquela casa, era uma casa muito grande que pertencia ao Tarzan, só que ela estava totalmente destruída, não tinha portas, não tinha janelas, era uma pilha gigantesca de lixo, porque eles estavam ali há muitos anos se drogando, enchendo a cara. E eles colocaram uma madeirite em cima daquele lixo. Eu chamava, Maurício, ninguém ouvia. Então comecei a invadir a casa com as comidas ali, com as sacolas. E aí eu vi o Maurício, que não sequer nem me viu, nem me ouviu. Ele estava drogadaço, deitado no colchão, em cima do lixo, junto com uma cachorra que tinha dado cria. E eu fui entrando. Maurício! Quando de repente sai o Maurício sem camisa, olhou para mim. Oh, meu Deus do céu, Maria. O pastor vem aqui. Pastor, fica aí que eu vou colocar uma camisa, receber o senhor aqui. E eu descobri que tudo que eu levei para eles, dificilmente eles iam cozinhar, porque nem fogão eles tinham. Foi quando então eu comecei a conversar com eles. Aí na quarta-feira, onde eles estavam? Pasmem vocês, eles estavam na igreja, cheirando mal, mas não tinha cheiro de álcool mais. Sábado, onde eles estavam? Na igreja. Eles não perdiam um culto mais. Nunca me pediram dinheiro, nunca pediram comida, nunca pediram roupas, mas pediram para mim uma Bíblia. Estudar a Bíblia. Chegou, a igreja começou a se movimentar para conseguir uma casa para eles. Eles começaram a mudar a mentalidade, conversas inteligentes. Era Natal, a gente foi passar com a família e Deus tocou no meu coração para levar eles para passar a ceia com a gente no Natal. E meu irmão era na casa dele, criando, e minha cunhada aceitou, e eles foram para lá, e eu levei eles para minha casa. Maurício, fui no centro de Guarulhos, na Dom Pedro, comprei roupas para os dois. E interessante que ele falou, Maurício, toma um banho aí, Marisa, toma um banho. Comprei shampoo, roupas novas. Falei, Maurício, quanto tempo você não toma banho, cara? Você vai para a igreja, mas não toma banho? Aí ele falou assim, última vez foi no ano novo. Falei assim, não, vamos parar com isso aqui, Maurício. Vai tomar banho. Os dois tomaram banho, ficaram bonitinhos. A roupa que eu comprei era PP, mas na Marisa ficou tão larga ainda que teve que fazer um cinto para segurar aquela roupa dela. Passaram o Natal com a gente, o almoço de Natal. Aí eu estava na Zona Leste pregando numa igreja num sábado, quando de repente meu irmão me liga. Gilson, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, João? Gilson, a dona Marisa morreu. Eu falei, não brinca. A dona Marisa morreu? Como foi isso, João? Ela morreu? Ele falou assim, não sei, Gilson. Só estou dizendo porque chegou para mim isso aí. Aí eu saía do JA lá da Zona Leste e agora eu começo a procurar o corpo da Marisa pelos hospitais, necrotérios e Guarulhos. Até que por volta das 2 da manhã eu encontrei. Quando eu encontrei, o Maurício me viu. O seu Maurício estava sentadinho, chorando. Quando ele me viu, ele levantou correndo e falou assim, pastor, você está aqui. Minha companheira foi, minha companheira se foi. Eu falei, Maurício, me conta, como foi isso? Olha essa história. A Marisa e o Maurício estavam deitados para dormir. Na casa deles não tinha energia elétrica. Eles usavam vela, algumas coisas. E disse que ela estava deitada no peito dele. E a Marisa puxou um assunto. Falou assim, Maurício, a gente precisa se batizar, Maurício. Maurício, você não viu? A gente está estudando a Bíblia. Jesus está voltando, Maurício. Maurício, imagina só como vai ser o céu. Imagina Jesus, um lugar perfeito. Ela começou a falar sobre o céu. Ele falou assim, Maurício, a gente precisa estar lá. Olha só a dignidade que a gente está recebendo. As pessoas tratam a gente pelo nome. Olha o que essa igreja está fazendo, Maurício. Maurício, vamos nos batizar? Porque eu quero estar no céu. Aí o Maurício engata uma quinta e continua. É verdade, Marisa, porque olha, Marisa, e isso é importante. Olha, Marisa, e vai conversando, Só que a Marisa não responde mais. Marisa, você está dormindo já? Acorda, Marisa. Marisa, vamos, Marisa. Marisa.
Marisa. Assim a dona Marisa morreu, deitada no peito do seu Maurício, dizendo: nós precisamos nos batizar. Eu tenho certeza, quando Cristo voltar, o primeiro rostinho que a dona Marisa vai ver é de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu tenho dezenas de histórias sobre esta mensagem que eu estou pregando aqui hoje. De milagres reais. Gente liberta de doenças e patologias mais profundas. Gente liberta de pecado que ele era escravo. Porque ele ouviu Jesus dizendo hoje. Esse Jesus que chegou aqui nesse tanque de Betesda. No tanque da misericórdia aqui em Atibaia. E ele chega para você hoje e diz: você quer ser curado? O seu Maurício foi restituído para a família. Aceitou a fé e é corretor de imóveis. Eu tive a oportunidade de ver a carteira de trabalho do seu Maurício. O Maurício era casado com uma enfermeira. Ela aceitou ele de volta, não como esposo para viver junto. Mas ela falou assim: um dia eu assumi um compromisso com esse camarada no altar, porque a gente foi buscar a família dele. E eu disse até que a morte separe. Pastor, falou assim: pastor, eu não vou ter relação nada com o Maurício. Talvez no futuro até teve mesmo. Mas ela falou assim: eu vou cuidar dele até o fim. Eu sou enfermeira. A filha era engenheira, o outro era advogado. Morava numa baita de uma casa em Guarulhos. O homem era motorista da Expresso Brasileiro, um monte de carteira top. Maurício teve a vida transformada, foi curado. Só que falta um camarada aí, né? 3 anos eu descobri que o Tarzan morreu de overdose. Eu não quero ser curado nenhum. Os 3 tiveram a mesma chance. A mesma palavra de Jesus chegou para todos. Você quer ser curado? Presta atenção. Aquele homem não respondeu: eu quero. Não foi ele que chegou até Jesus dizendo assim: me cura, Senhor. Foi Jesus que chegou até ele. É Jesus que chegou até você. E hoje ele pergunta: você quer ser curado? Você quer ter sua vida transformada pelo poder da palavra? Você quer sair dessa paralisia e voltar a correr, andar, realizar, sorrir, viver? Você quer ser curado? Essa é uma resposta que só você pode dar. Essa é uma resposta individual. Essa é uma resposta pessoal. Tire os seus olhos do tanque e olhe para Jesus. Tire os seus olhos do tanque e olhe para Jesus. Será que não está na hora de a gente recomeçar? Será que não está na hora de você tomar um compromisso ao lado de Deus? Está na hora de você se levantar e andar? Será que não está na hora de você viver apenas dentro de uma certeza de um tempo? Não, de um sentimento. Agora eu me entrego. Talvez estou falando para alguém que já frequenta essa igreja há muito tempo, mas ainda não tomou a decisão de cair aqui. Aqui para mim é o símbolo de morte, mas também vida. Aqui para mim é símbolo de recomeço. Aqui é um testemunho público onde o pecador reconhece, dizendo assim: eu sozinho não consigo. Jesus me salva. Jesus me salva. Hoje alguém chegou para mim e falou: pastor, eu quero ser batizado. Eu recebi uma mensagem hoje também. Alguém falando assim: pastor, vamos ter uma conversa depois do culto. Eu quero tomar esse compromisso de entregar a Cristo Jesus. É por isso que nós pregamos. Quanto que eu ganho por batismo? Nem um centavo. Eu prego porque eu acredito. Porque eu sou prova, eu já estive lá dentro. É muito amor envolvido de Deus por mim. Eu não mereço, mas eu aceito. Eu não mereço essa graça, mas eu aceito. Johnny, canta pra gente. A Johnny vai cantar a última música hoje. Essa música, ela fala algo muito especial ao nosso coração. Para mim, o viver é Cristo.
Para mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio. Nele eu renasci. Se você hoje quer andar, se você hoje está dizendo assim, pastor, eu quero ser curado. Jesus me transforma. Se coloque em pé nessa música, eu vou orar por você hoje, em nome de Jesus. Amém. Tentei viver feliz, tentei me acostumar à falta de fervor, estava me envolvendo na rotina de sempre. E olhava para mim, não vendo solução, mas Cristo me atraiu, mudou o meu olhar, conduziu-me ao Calvário. E ali renasci. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Amém. Deixa Jesus mudar a tua história. Não viva mais. Deixa Cristo viver em você. Em Cristo encontrei motivos para sonhar, coragem para buscar até o impossível e mudar minha história. A Cristo eu olhei, me deu a sua mão e dele recebi a graça e o poder, esquecer o passado e nele viver. Quer cantar comigo? Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo
Cristo não sou eu mesmo e sou tudo que sempre desejei. Tudo que sempre, sempre, sempre desejei. Amém. Amém, Pai. Deus Todo-Poderoso, que bom saber que o Senhor tem nos amado ao ponto de falar no nosso coração nessa noite. Que bom saber que ainda podemos ouvir a Tua voz através da palavra de Deus. Que bom saber que o Senhor se interessa em nossa causa, sabendo que hoje o Senhor nos encontrou no nosso pior estado. Mas nosso pior momento é o melhor momento para o Senhor agir. Porque é nosso pior momento que a gente reconhece que sozinho nós não conseguimos absolutamente nada. Que nós somos pequenos, dependemos de um poder maior. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite, as pessoas que estão nesse culto disseram: eu quero ser curado. Eu sei que o céu já está trabalhando em favor de cada uma delas. Que haja cura, haja libertação, que haja transformação, Pai. Que hoje todos possam saber: Jesus está mudando a minha realidade. Que possamos ter atitudes diferentes referente à palavra, Pai. Pai, quantas vezes ouvimos sermões, Bíblia aberta, mas a gente não acredita. Porque se acreditássemos, agiríamos de acordo com a Tua palavra. Aquele homem só andou, Pai, porque ele creu. E ele se levantou ao seu comando. E isso foi imediatamente. 38 anos paralisado. Para o Senhor não importa o tempo. O que importa é que Jesus chegou no nosso tanque e tem mudado a nossa história. Leve todos para casa em segurança e paz. Que aqui, Pai, durante a semana mais pessoas possam se levantar e dizer: eu quero estudar a Bíblia. Eu quero conhecer mais sobre esse Deus. Mas outros possam dizer: Pastor Gilson, chegou a hora, eu vou me batizar. Eu quero ter a honra, junto com o pastor Renato, de estar dentro desse tanque e realizar essa cerimônia. Fruto do que Tua palavra não foi inútil. Pai, eu oro pelo Kleber. Kleber é um camarada que nesse momento está hospitalizado, escravo dos vícios. Deus Todo-Poderoso, liberte esse rapaz dos vícios e dê para ele a lembrança dos tempos bons que ele passou na Tua presença. Deus, resgate nele a fé, a esperança e a coragem. Pai, eu oro por todos, mas nesse momento eu oro de forma especial pelo Carlos, pela Karen, pelo Felipe, Pai, pela Michele, pelo Anderson, pelo Marcelo, pelo Bruno, pela Rebequinha, Pai, pela Edileuza, pelo Vitor, pelo Kenai. Eu oro, Deus eterno, pelo Airon, pelo Ronald, pela Irene, a Cleoni, pela Roseli, Pai, a Regina, a Neide, a Virgínia, o Maurício Martins. Eu oro pela Gabriela, Miguel. Eu oro por toda essa igreja. Salve estes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, seus lindos. Se tiver que morrer amanhã, não morra, hein? Amanhã a palavra de Deus vai vir forte ao seu coração. Eu quero estar ali à porta, tem um quitutes especial para vocês, comida da mais deliciosa possível, um chazinho especial. Quero dar um abraço em você e que Deus abençoe. Até amanhã às 19h45. Vão com Deus. Valeu, família. Eu te amo, Deus, eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás. Misericórdia, amor e bondade, sinto em ti e esta é a razão do meu louvor.
vida, meu coração aberto está. Habita em mim, faça morada no meu viver. Quando estou cego, sei que me guias, tu me colocas para dormir. Se estou cansado, me alivia.